Olá, pessoas, sejam muito bem-vindas à nossa sexta aula de HTML e CSS básico. Ah, bem, na aula passada nós tínhamos visto como fazer essa tela aqui, certo? Como que nós poderíamos fazer esta tela aqui. Colocar imagens, colocar botões, colocar links. E na aula de hoje nós vamos ver como que funciona a questão de um pouco, né, de animação, como que funciona ali os rovers, né, como que funciona ali, e as divs, né, propriamente ditas. Então vamos ver o seguinte, vamos colocar aqui, ó, colocar, inclusive transpassar, tá, de uma aula para outra, o que eu acho que é interessante também, porque a gente já está com 5 aulas, 3 códigos aqui, ó, aula 6 e não é deletar, é aqui, vamos colocar aqui aula 6, tá? Ok, e a aula 6 nós vamos fazer uma página um pouco diferente, talvez. Eu acho que daí a gente pode mudar ali um pouco o layout, né? Só para a gente já ter um pouquinho mais ali de técnica ali na aula, né? Mas também, uma coisa que é importante também, tá? Primeiro aqui também, né? Mudar aqui, ó, aula 6, tá? Ponto .css, lembra disso? Então tá. Esse daqui ele tá pegando da aula 5, eu vou pegar da aula 6 aqui, ó, aula 6 de HTML, tá? Porque a gente está mexendo na aula 6. Se a gente colocar aqui então, ó, em abrir mais imagens, ele vai colocar lá no, nesse arquivo aqui, tá? Se conseguimos colocar um link, vou colocar um link aqui em cima, certo? Coloca um link aqui, depois do 458 Itália aqui, certo? Vou colocar aqui, ó, a inclusive, para a gente pular linha no HTML, ó, a gente usa o BR, tá? Daí a gente pula uma linha. Então vamos lá, ó. A, e dentro do A aqui vamos colocar href e vamos colocar aqui da aula 4, né? Aula de número 4 HTML, tá? CSS não, é só isso aqui. Aula 4. Olha só, ele pulou a linha, tá? E colocou aqui embaixo, tá? Ó, e se eu clicar aqui, ele vai voltar para essa aula aqui. Então, para a gente transpassar de uma aula para outra, vai ser interessante a gente utilizar isso daqui, tá? Que são os links. O link ele pode ser tanto utilizado para áreas externas quanto internas, né? Se eu quiser vir para uma outra guia aqui, ó, vamos pôr aqui o Colors, né? Que é o que eu mostrei aqui. E colocar aqui, ó, colors.co Star Generator, ó, Generate, ó, e ele colocar isso daqui, ó, certo? Esses tonzinhos de marrom. Inclusive, acho que vai ser o tema da nessa aula aqui, tá? Da aula 6 que eu gostei da paleta. Ok, colocar aqui, esse link, ele também, ele vai gerar e vai vir para cá. Então, tanto para link interno quanto externo, tá? Eu vou deixar no interno, aula 4 para a gente ter ali. Eu vou deixar aqui, ó, aula 5, tá? Aula 5 HTML, para daí a gente ir para a aula 5 que é essa daqui. Aula 6 vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, vamos lá de mais imagem de carro. E eu vou procurar aqui, ó, ver aqui, vamos pegar a foto, essa foto aqui, tá? Eu vou pegar aqui, eu vou copiar o link apenas dela, certo? Ok. E aí aqui, a gente vai pôr aqui agora, aqui, ó, nessa... Opa, para não ficar voltando. Agora, no lugar dessa imagem aqui, a gente vai colocar essa imagem aqui, tá? Só alterar. Dentro da main aqui também, ó, deixa assim, que daí ela fica um pouquinho mais clara, ó, tá vendo? Se a gente voltar aqui, ó, fica totalmente mais escuro, tá? Ó, ó, e presta atenção numa coisa também, tá? Tem essa questão de cachê também, ó.
Porque, por exemplo, eu fui e voltei, ele não carregou o CSS aqui antes, tá? Então você tem que ficar recarregando aqui. Isso a gente vai ver mais pra frente como é que altera isso, tá? Mas por enquanto não precisa. Tá, então a gente viu aqui como que funciona esse carinha aqui para linkar. Agora vamos ver o hover, certo? O hover, ele nada mais é do que quando você passa o mouse por cima, algo acontece. Então, vamos supor que aqui eu queira no Lamborghini Aventador, certo? Então a gente vai ter que mudar isso daqui, tá? Eu vou colocar ele como título, uma tag título, header, tá? Header H1, que é a maior que tem, certo? Olha só, hein? E aí, a gente pode pôr aqui, na verdade, um H3, que fica mais bonito, eu acho. Não, H3, Lamborghini Aventador, tá? Colocando aqui um H3, nem precisa pôr isso daqui, que daí já está em uma tag separada. Ok, no H3, então, vamos fazer o seguinte, quando o hover, então, pode ser em qualquer lugar, mas eu vou pôr lá em cima para ter mais concentração aqui, né? Então, ó, H3, dois pontos, opa, dois pontos, hover. O que que é isso? O hover, ele é quando o mouse, né, estiver sobre, over. Então pense assim, quando o mouse for para cima dele, o que que vai acontecer? Primeiro, o cursor. Então, o que que é o cursor? O cursor do mouse, né? Cursor do mouse. O que que vai acontecer com ele quando passar com ele por cima? Tá vendo que ele fica aqui com uma hastezinha de edição, né, para eu poder editar o texto. Eu não, eu vou querer que ele seja um pointer, certo? Um apontador, ó. Então, quando eu passar com o mouse por cima, ó, diferente dos outros aqui, que eles ficam com uma seta, ou eles ficam, por exemplo, aqui, ó, que eles ficam com um negócio de edição de texto, ele fica como pointer, tá? Eu posso pôr um help, então um help, aí ele vai ficar aqui, ó, com um símbolozinho de interrogação. Deixa eu até ver, tem mais aqui, ó. Copy in progress, ó, in progress, que ele fica assim, ó, como se estivesse carregando. Vou deixar como pointer. Como pointer. A cor, color, puxa, aí, pronto. A cor vai ser essa daqui, tá? Ó, então, quando eu coloco o mouse aqui por cima, ó, tá vendo? Que ele some. Eu posso fazer isso daqui daí, certo? Posso fazer ele sumir, ou deixar ele mais claro, ou deixar ele mais escuro, ó. Aí ele vai ficar um pouquinho mais claro, né? Mas é interessante isso daqui também, tá? Seguinte, a gente pode fazer animações também com as imagens, tá? Então, aqui a gente tem a IMG, certo? O que que acontece? Se eu colocar ali dentro, não vai acontecer nada. Mas se eu colocar aqui, ó, IMG, dois pontos, over, certo? IMG, rover. Ok, o que que vai acontecer com ela? Ó, eu vou colocar aqui um transform, tá? Transform. O que que temos aqui, ó? Transform, ele tem várias coisinhas que dá pra gente fazer aqui, ó. Eu vou colocar um translate scale. Ó, vou colocar scale 2, tá? 0,5. Ó, ou seja, ele esticou a imagem aqui completamente, ó, tá vendo? De passar o mouse por cima. Mas ele fica bem bugado, tá vendo? Ó, ele fica bem bugado. Isso daqui a gente vai vendo nas outras aulinhas aí, tá? Por essa aula, creio eu que seja só. A aula de hoje era só para ver a questão do hover, tá? Era só para ver essa questão do hover, ó. E a questão aqui dos links internos, né, para as outras páginas nossas aqui, tá? Mas enfim, a aula de hoje foi sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, mandem ali nos comentários.
que eu respondo ali, né? Se precisar, eu respondo. E talvez eu faça algum vídeo daí aqui também explicando o que aconteceu, o que que nós podemos fazer para melhorar. Enfim, espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula, tá bom? Um adeus e até a próxima.